Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vamos para a próxima videoaula. Segue a vinheta! Eu sou Alexander Humboldt, pai da Geografia! Me acompanhe no canal Exploradores do Tempo e Espaço. Olá, eu sou a Carla e na reportagem de hoje vamos falar sobre a cartografia, a ciência que representa o espaço geográfico por meio dos mapas. A cartografia está presente em nosso dia a dia, desde os aplicativos de navegação no celular até os mapas usados em escolas e pesquisas científicas. Ela nos ajuda a compreender o território, planejar cidades, proteger o meio ambiente e até mesmo estudar as mudanças climáticas. Com o avanço da tecnologia, os mapas digitais se tornaram ferramentas indispensáveis. Eles permitem visualizar informações em tempo real, como o trânsito, o clima e até a localização de serviços públicos. Afinal, entender o espaço em que vivemos é essencial para construir um futuro mais organizado e sustentável. São Paulo, Carla, para DNN Notícias. Tema da videoaula: cartografia. Estudar a cartografia é interessante, né? A geografia. Quando estudamos, sempre olhamos o lado histórico, né? Podemos observar a pintura rupestre. Essa pintura que provavelmente foi lapidada, pintada no período da antiguidade ou da pré-história, né? Naquele contexto, os homens que viviam naquela época fizeram a imagem desses animais, né? Provavelmente lugares onde eles habitavam, né? E para poder reconhecer naquele contexto, podemos pensar que quando os homens desejavam caçar ou se não, risco iminente de perigo de ser atacado por eles, né? Alguns cartógrafos reconhecem, falam que a pintura rupestre pode ter sido a primeira formato de mapa, né? Estamos desenhando o mapa da região. Onde encontramos esses animais? Aqui, o mamute e o bisão. E o cavalo aqui. Aí chega no período das grandes navegações, né? Quando Portugal, Espanha, Inglaterra e França buscaram novas expedições, né? Muitas dessas nações citadas procuravam o caminho das Índias Orientais. E no ano de 1492, os espanhóis chegaram na América Central, onde é a atual República Dominicana, Cuba. Encontraram o Novo Mundo, o continente americano, né? Em 1500, os portugueses chegaram onde é o Brasil. E a partir daquele contexto, até antes mesmo, através das suas expedições, em suas viagens, os cartógrafos, quando eles passavam próximo da costa de suas colônias, faziam desenhos, né, das cartografias naquele contexto histórico, naquela época. Podemos observar também que o primeiro mapa, né, como eu mesmo já expliquei, foi feito através de pintura rupestre. Posteriormente fizeram um mapa de papel, depois passou para um mapa de tecido, um mapa de couro, e atualmente hoje nós temos mapas digitais, né, que é capaz de fazer a previsão do tempo. Outros formatos de mapas que pode analisar a estrutura social de um país, analisar a questão agrícola, a distribuição da população, tudo isso você estuda através de mapas, é analisado através de imagens. O globo terrestre, né, nós podemos observar, a Terra tem um formato arredondada, elíptica, né, achatada nos polos, e podemos observar que cada cartógrafo fez a imagem do planeta conforme seu entendimento. Essa imagem aqui foi feita pela IA, construção do mapa mundi atual, né? Inclusive está formato mapa bem idêntico, né?
Aqui está a América Central, desculpa, América do Norte, né? América Central, América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, que nós encontramos a Índia, encontramos o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, o México, a Espanha, Portugal, a França, o Reino Unido, o Irã, a Índia, a Austrália na Oceania. É o famoso mapa planisférico. E essa nova imagem, esse é um mapa diferenciado, né, que poucos cartógrafos utilizam ele, né? Colocando a América, o continente americano, no centro da Terra, né? América do Sul, onde encontramos o Brasil, América Central, onde está o Caribe, né? O México, que se encontra na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Encontramos o Estreito de Bering, que separa a América do Norte da Ásia. Encontramos a Sibéria na Rússia, o continente asiático, encontramos a Oceania, aqui já encontramos a Europa. Esse é um mapa digital, né, que ele foi desenvolvido através de satélites para possibilitar as condições meteorológicas, chegadas de frente fria, massa de ar polar, massa de ar quente. Essa imagem é uma fotografia do mapa digital. Aqui esse mapa digital mostra as chuvas na região norte do Brasil e parte do centro-oeste. Cartografia que nós vamos ver daqui a alguns minutos, né? Vocês podem observar as questões equidistantes, né? Representam as distâncias, né? Através da cartografia, dava para as pessoas que viajavam em caravelas, usavam bastante cartografia para poder saber a distância que estavam, ter uma noção. Posteriormente, os pilotos de avião também usam cartografia. Isso aqui é bem interessante, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse é um mapa da projeção de Robson, né? Que é a projeção terrestre, né? Ele, a partir da década de 60 do século 20, né? Ele fez o desenho do mapa mundo de acordo com o seu entendimento e representando com linhas e curvas, e os paralelos permanecem retos, né? Esse de acordo com a visão dele, né? Projeção de Robinson. Aqui a projeção de Peters, né? O que acontece? A partir da década de 70 do século 20, né? Ele já fez essa projeção do mapa mundi, né? E o interessante é que já tem uma distorção já do outro mapa um pouco mais. O formato do mundo é praticamente o mesmo, né? São interpretações diferentes, como que eles enxergam o mundo. A projeção cônica, o método da cartografia do globo terrestre, né? E através da linha imaginária do Equador e dos paralelos, nós podemos observar as médias latitudes. Aqui você pode observar onde está o Brasil, mas em cima nós vamos falar das médias latitudes. Essa projeção cônica foi desenvolvida no século XVIII por Henry Lambert, onde ele define que cobrem as áreas de médias latitudes como os Estados Unidos e a Europa. Aqui é a projeção cônica projeção cônica. Também temos a outra projeção cônica de John Henry, né, do século XVIII, que mostra também a projeção, o formato de interpretar o mundo, né? Projeção azimutais, né? Nós podemos interpretar o mapa de outra forma, que está a América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico. Aqui está o continente asiático, mas embaixo o continente europeu. Aqui está a África, aqui está a Oceania. As regras para o detalhamento do mapa. Olha, nesse mapa menor encontramos uma amplitude maior. É verdade, podemos ver rios e relevo. Olha, esse mapa tem uma amplitude maior, mas é menor em escala. Ah, entendi, interessante.
observar uma questão do mapa, né? Quanto menor o mapa, maior a escala. Quanto maior o mapa, menor é a escala. E vocês puderam observar, de acordo com as imagens, o mapa do Brasil começou pequeno, com a escala maior, ele foi crescendo, a escala foi diminuindo. Olha, nesse... Olá, aqui é Carla, da TNN, e hoje estou acompanhada da Dona Maria Alice para falar sobre a cartografia. A cartografia é a arte de contar a história da Terra através de desenhos. Antigamente, eles desenhavam o caminho nas cavernas ou em madeira. Com o tempo, aprendemos a medir melhor as distâncias e usamos bússolas e estrelas. Hoje, a gente abre o celular e lá está o mapa, via satélite. É como se a Terra estivesse na palma da nossa mão. A cartografia evoluiu de traços rudimentares para a precisão digital, provando nossa necessidade de se localizar. Para a TNN, Carla Neves, de São Paulo. A latitude, o que são latitudes? São medidas em graus do hemisfério norte e do hemisfério sul. E o que acontece na latitude? São coisas interessantes, são a linha imaginária do Equador. Assim que você calcula a latitude, aqui nós podemos observar uma coisa interessante. A cidade de Tóquio se encontra a 30 graus de, nesse momento, longitude leste, 30 graus de longitude leste, Tóquio, no Japão, e 140 graus de latitude norte. Aí nós podemos observar a cidade de São Paulo, se encontra a 20 graus de longitude oeste, São Paulo, e 60 graus de latitude sul. Buenos Aires, na Argentina, se encontra a 30 graus de longitude oeste e a 60 graus de latitude sul. Estamos voando sobre a cidade de Nova York, a 100 graus latitude norte. Estamos voando sobre a cidade do Rio de Janeiro, 40 graus latitude sul. Estamos a 40 graus de longitude leste. Sim, capitão, rumo mantido. Ótimo, mantenha o curso. Estamos a 20 graus longitude oeste, navegando em alto mar. Tudo certo, continuamos? Estamos voando... Obrigado se você gostou da aula, curte. Se você desejar, me segue no canal. Desde sempre, o ser humano tem essa vontade, né, de entender e registrar o mundo à sua volta. A gente tenta pegar toda a complexidade do nosso planeta e colocar numa imagem só, algo que a gente possa ver e entender de uma vez. Mas, peraí, como é que se faz isso? Como pegar uma bola, uma esfera, e deixá-la retinha, sem estragar tudo? Pois é nessa história que a gente vai mergulhar agora. Vamos começar com uma pergunta que, olha, com certeza muita gente já se fez na escola. Por que naquele mapa mundi pendurado na parede, a Groenlândia, que é basicamente uma ilha de gelo, parece ser do mesmo tamanho do continente africano inteiro? Parece estranho, né? Pois é, tem um segredo bem fascinante por trás dessa distorção, e é exatamente isso que a gente vai desvendar. Para a gente entender os mapas de hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não. É lá pro comecinho de tudo. Porque, sabe, fazer mapa não é uma coisa moderna. É quase um instinto, uma necessidade que acompanha a humanidade há milhares de anos. E olha que surpreendente. De acordo com alguns dos antropólogos, os primeiros mapas do mundo podem ter sido, na verdade, pinturas em cavernas, como estas aqui. Nossos ancestrais, eles não estavam só desenhando bichos por desenhar. Eles estavam registrando territórios, as melhores rotas de caça, onde ficavam os rios. Era, no fundo, um guia visual para a sobrevivência. E essa habilidade, essa mistura de arte com ciência, tem um nome, claro: cartografia. É basicamente o desafio de pegar o nosso mundo, que é tridimensional, cheio de curvas, montanhas e vales, e conseguir representar tudo isso numa superfície plana como uma folha de papel. É uma tarefa que exige tanto precisão científica quanto um toque de arte. Bom, e claro que essa arte evoluiu, e muito. Com o passar do tempo, os mapas deixaram de ser só guias de caça para se tornarem ferramentas, cruciais para a exploração, para o comércio e, principalmente, para o poder. Se a gente pensar na era das grandes navegações, por exemplo, os mapas eram praticamente segredos de Estado.
Essas rotas de navegação portuguesas que a gente vê aqui são um exemplo perfeito disso. Cada pedacinho de terra nova, cada rota comercial, tudo era mapeado na hora. A precisão de um mapa podia ser a diferença entre o sucesso e o naufrágio, entre a riqueza e a ruína total. Então, o ponto principal é este. Mapas nunca foram só sobre geografia, eram sobre poder. Serviam para navegar em alto mar, para organizar o comércio mundial e, o mais importante, para reivindicar e governar novos territórios. Ter um mapa era como fazer uma declaração de conhecimento e, claro, de controle. Só que todos os cartógrafos, sem exceção, desde os antigos navegadores até os engenheiros que fazem os mapas do nosso celular hoje em dia, enfrentam o mesmíssimo problema. Um problema matemático que é, na prática, impossível de resolver perfeitamente. É um verdadeiro quebra-cabeça geométrico. A questão toda pode ser resumida de um jeito bem simples. Como transformar isto, que é um globo. Essa é a forma mais fiel que existe de representar o nosso planeta. As áreas, as formas, as distâncias, tá tudo ali, proporcional. É perfeito, só que, convenhamos, não é nada prático para carregar no bolso ou pendurar na parede da sala, né? Nisto, um planisfério, ou seja, um mapa plano, é a tentativa de mostrar o planeta inteiro de uma vez só. E é exatamente aqui que a mágica e o problema da distorção acontecem. Pensa assim, tenta descascar uma laranja e depois esticar a casca na mesa para ela ficar perfeitamente retinha. Não dá, né? Ela rasga, ela deforma. Pois é, a mesma coisa acontece com o nosso planeta. A solução que encontraram para esse problema é, vamos dizer, elegante, mas ao mesmo tempo imperfeita. São as chamadas projeções cartográficas. Basicamente são fórmulas, sistemas matemáticos criados para traduzir a superfície curva do globo para uma superfície plana. E o detalhe é, cada sistema tem suas próprias regras e, claro, suas próprias distorções. E é exatamente aqui que a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Já que não existe um mapa plano que seja 100% perfeito, cada projeção é, na verdade, uma escolha. Uma decisão sobre o que é mais importante preservar e o que, inevitavelmente, vai ser distorcido. No fundo, é uma escolha sobre qual história do mundo aquele mapa vai contar. E dá para ver bem essa variedade de projeções aqui. A gente tem a cilíndrica, a cônica, a azimutal, tem a projeção de Robinson, a de Peters. Cada um desses mapas é uma resposta diferente para o mesmo desafio. O ponto é, não existe um mapa certo e um errado. Existem mapas diferentes, para objetivos diferentes. Vamos pegar duas projeções bem conhecidas para comparar. A de Robson, por exemplo, tenta achar um meio termo, um equilíbrio entre área e forma. O resultado é um mapa visualmente mais agradável, muito usado em escolas. Agora, a projeção de Peters faz uma escolha radical. O importante aqui é preservar o tamanho real das áreas. E olha o resultado. A África fica gigante, porque ela é gigante. Mas, em compensação, as formas dos continentes ficam bem esticadas, bem distorcidas. Existem outras projeções que são ainda mais específicas. A cônica, essa da esquerda, é excelente para mapear áreas que ficam em latitudes médias, como a Europa, porque ela diminui a distorção justamente nessas regiões. Já a azimutal, aqui na direita, é perfeita para mostrar as regiões polares, como se a gente estivesse olhando o planeta de cima ou de baixo, a partir de um ponto central. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa história toda, é isto. Toda a projeção, sem nenhuma exceção, vai distorcer a realidade. A distorção não é um erro do mapa, sabe? É uma consequência matemática inevitável de tentar achatar uma esfera. O mais importante é a gente entender que tipo de distorção aquele mapa específico está mostrando. E tudo isso nos traz direto para os dias de hoje. Para a era dos satélites, do GPS, dos mapas que a gente carrega no bolso, a tecnologia mudou radicalmente. Mas os princípios básicos, aquele desafio fundamental da cartografia, continuam exatamente os mesmos. Hoje, a gente tem acesso a imagens de satélite com um nível de detalhe que é simplesmente impressionante. Como essa imagem aqui do Brasil. A cartografia digital permite que a gente veja o nosso mundo com uma clareza que nunca foi possível antes e muitas vezes quase em tempo real. As ferramentas são outras, claro. Hoje a gente fala de satélites, de fotografia aérea de altíssima resolução, de processamento por computador superpotente e até da integração de dados de tudo que é tipo, como informações do clima, por exemplo. E olha só que interessante, mesmo aquele aplicativo de mapas no celular que todo mundo usa para não se perder, precisa resolver o mesmíssimo dilema de séculos. Como representar um mundo 3D numa tela 2D?
A projeção que esses apps usam, geralmente uma variação da famosa projeção de Mercator, é ótima para navegação, para mostrar direções certinhas, mas ela não foi feita para mostrar o tamanho real dos países. E aí a gente volta àquela história da Groenlândia. E é com essa ideia que a gente encerra a nossa análise. Se todo mapa é, por definição, uma versão distorcida da realidade, fica a reflexão. Da próxima vez que alguém olhar para um mapa, seja na tela do celular, num livro de história ou na parede da sala de aula, vale a pena se perguntar que história este mapa está me contando. E talvez mais importante ainda, qual parte da história será que ele está deixando de fora?